Gente, meu nome é João Victor, eu sou um dos corretores desse projeto e hoje eu vim trabalhar com vocês recursos argumentativos para o tema Caminhos para combater a segregação socioespacial no país. Bom, primeiro eu preciso que vocês entendam sobre o que se trata o tema, né? A segregação socioespacial é basicamente sobre a periferização ou marginalização de distintos grupos sociais, sejam por fatores econômicos, culturais, históricos e até mesmo raciais, em diferentes lugares públicos ou privados da cidade. Bom, eu vou falar para vocês agora sobre os recursos argumentativos, o que são, né? É bom a gente dar uma lembradinha, apesar de vocês já devem saber sobre isso, mas é sempre bom a gente dar aquela recapitulada. O argumento de autoridade, ele é aquele que a gente usa para dar maior credibilidade no nosso argumento durante a redação, ou seja, ele é baseado na opinião de especialista. Aqui é quando a gente usa filósofos, autores de obras cinematográficas, como filmes, autores de obras literárias, geógrafos, sociólogos, economistas, e também o argumento de consenso, que é aquele que a gente usa como uma ideia aceita pela sociedade como verdadeira. Ou seja, um exemplo que eu posso dar para vocês se eu falar na redação que para que o Brasil ele cresça economicamente, cresça em amplos sentidos, é necessário que haja um investimento na educação do país, porque sem a educação nós sabemos, né, que o país não vai para frente. Então, nosso governo ele deve investir na educação para que a nossa sociedade alcance um conhecimento, alcance um desenvolvimento pleno. E o argumento de provas concretas é sobre órgãos oficiais e levantamentos estatísticos. Aqui nos órgãos oficiais, vocês podem falar sobre os ministérios, todos os nossos ministérios nós temos, né? Nós temos vários ministérios. Pode falar sobre o Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e levantamentos estatísticos, que são aqueles retirados de gráficos, né, porcentagem. Esses são mais difíceis de usarem, mas se vocês souberem usar, vai ser muito bom para a redação de vocês. E agora vou ser mais específico e trabalhar sobre os principais recursos argumentativos. Gente, esse primeiro aqui vocês já conhecem, é a Constituição Federal. Ela foi promulgada em 1988, né, com o fim da ditadura. E a partir do seu segundo título, do artigo 6º, ele vai falar sobre os direitos sociais. Essa parte que eu peguei, ela vai falar basicamente sobre o que é bom para o nosso tema, né? Mas eu recomendo vocês darem uma lidinha sobre o segundo título lá, porque ele é bom para todos, muitos temas das redações do Enem. Mas aqui, nesse artigo 6º, fala que o Estado de Direito deve garantir as liberdades positivas aos indivíduos. O que seriam essas liberdades positivas? Gente, é basicamente o acesso a uma educação de saúde, o acesso a uma educação e saúde pública de qualidade, gratuita a todos os indivíduos, sem distinção de classe, raça, etnia, fatores econômicos. Também garante lazer, segurança e trabalho. O que a gente poderia utilizar nessa Constituição Federal é sobre esse artigo na redação. Bom, a finalidade desse artigo é sobre melhorar as condições de vida das minorias sociais. Então, ele basicamente fala sobre a igualdade social. Então, vocês poderiam utilizar como uma crítica e falar que, apesar da Constituição Federal prever, né, garantir em suas normas, na prática acontece praticamente o oposto, né? Nós, infelizmente, vivemos em um país muito desigual e vocês poderiam falar sobre a segregação socioespacial, falando que de um bairro para o outro, até mesmo de um estado para o outro dentro do nosso país, há essa desigualdade. O próximo argumento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Vários países fazem parte, inclusive o Brasil, por isso eu trouxe isso aqui para vocês. E no seu artigo 2º, prevê que todo ser humano merece usufruir da vida digna e de liberdade, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, riqueza e nascimento, entre outros. Bom, gente, o principal exemplo desse tema é sobre as favelas e os condomínios de luxo, né? E essa parte que fala sobre riqueza e nascimento é uma das principais distinções que nós temos na segregação socioespacial. A segregação socioespacial é interessante porque vocês podem falar sobre outras desigualdades sociais, mas é importante que vocês foquem na desigualdade socioespacial, né? Que depende de um território, que acontece de um território para o outro. Então, vocês poderiam falar que o Brasil faz parte, né? Assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas está tendo dificuldades para que todos os nossos indivíduos, todos os nossos cidadãos, eles possam não sofrer preconceito, não sofrer distinção devido ao seu local de moradia. E um outro argumento que vocês podem utilizar é sobre a Agenda de 2030. Essa Agenda de 2030 é muito interessante, ela foi assinada em 2015 por vários países, onde eles estabeleceram que até 2030 eles iam atingir algumas metas. O Brasil também fez parte dessa Agenda de 2030
E dentro dela eu separei o que é importante para o nosso tema, mas também eu recomendo que vocês vão lá depois, dê uma estudadinha sobre a Agenda 2030, porque ela, dentro dela, aborda sobre várias outras coisas que podem cair em outras redações, então é muito importante. Mas aqui, o Brasil se comprometeu à erradicação da pobreza, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, a redução das desigualdades, que é reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Aqui a gente foca mais dentro do nosso país, né? Há também a desigualdade entre os países, como por exemplo Brasil e Estados Unidos, há uma desigualdade clara, mas a gente foca no tema, que é a segregação socioespacial no país. Então a gente pode perceber que dentro do nosso país há uma segregação de um estado para o outro, como por exemplo o nosso estado de Rondônia. Ele tem ele recebe menos investimentos do que estados mais evoluídos como São Paulo, Rio de Janeiro, estados do Sul como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o outro estado. Então a gente percebe que há essa desigualdade de um estado para o outro, e não somente dentro de um estado. Há a desigualdade da região Nordeste para a região Sul, há a desigualdade entre a região Norte para a região Sudeste, há a desigualdade entre a região Centro-Oeste e a região Norte e Nordeste, que nós estamos numa das regiões infelizmente, mais pobres do país, né? Então, a gente percebe essa desigualdade dentro do nosso país. Não é somente uma desigualdade dentro de um estado, como por exemplo, uma favela, uma favela para o condomínio de luxo, bairros mais periféricos para bairros mais nobres. Não, há essa desigualdade dentro do nosso país, e que é importante, seria bacana se vocês utilizarem isso para falarem no tema. E uma das metas, um dos objetivos que o Brasil se comprometeu a cumprir até 2030 é criar cidades, né, e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Aqui eu posso dar um exemplo para vocês como as favelas, né? Principalmente as favelas do Rio de Janeiro, que passam normalmente com mais facilidade nos jornais, e fala sobre, nós sabemos que lá não é um local, infelizmente, muito seguro, e também não é muito resiliente, mas ela é sustentável. Gente, as favelas basicamente elas são cidades, ela é uma cidade dentro de outra cidade, porque dentro da favela tem escola, às vezes tem hospital, tem mercado, tem padaria, tem tudo. Eles são uma comunidade, né? Porque infelizmente eles são separados da sociedade, né? Inclusive fica uma crítica aqui para vocês. Vocês podem utilizar. Os condomínios de luxo, eles basicamente cada vez mais querem se afastar das pessoas marginalizadas, das pessoas que não possuem muitos direitos sociais, não possuem, são as pessoas com mais dificuldades financeiras, são as pessoas que sofrem preconceitos raciais. Então, cada vez mais, os condomínios de luxo são criados para se afastarem dessa parcela da população, para se transformar em comunidades. Então, é como se a nossa sociedade estivesse sendo fragmentada em pequenas comunidades, e não em si uma sociedade. O que seria uma sociedade? Gente, a sociedade é uma interação de vários indivíduos, mas o que nós temos na favela? Nós temos um exemplo melhor. O que nós temos dentro do condomínio? São pessoas ricas, provavelmente brancas, que frequentam as mesmas escolas, trabalham em locais de alto escalão. Os filhos frequentam escolas, se não forem as mesmas, com o mesmo nível de padrão, um ensino de qualidade elevado. Então, o que nós temos dentro de um condomínio de luxo é uma comunidade e não uma sociedade, porque eles se separam cada vez mais. A criação dos condomínios são para separar cada vez mais a nossa sociedade e serem fragmentadas em uma comunidade, ok? Então a gente pode usar isso como uma crítica.